começando a volta da leitura de livros Esaú e Jacó e também de Pinóquio amanhã. Eu já tinha lido o capítulo anterior, o capítulo de início desse novo episódio, só que eu tinha esquecido de apertar o botão de registrar, né, de gravar. Então vamos começar aqui de novo. Capítulo 71, a comissão. Lá me escapou a palavra. Sim, foi uma comissão dada ao pai, e da qual não sei nada, nem ela. Negócio reservado. Flora chamava-lhe comissão do inferno. O pai, sem ir tão fundo, concordava mentalmente com ela. Verbalmente, desmentia a definição. Não digas isso, Flora. É a comissão de confiança para fins nobremente políticos. Creio que sim, mas daí a saber o objeto especial e real ia largo espaço. Também não se sabe como foi parar às mãos de Batista aquele recado do governo. Sabe-se que ele não desprezou a escolha, quando um amigo íntimo correu a chamá-lo ao palácio do generalíssimo. Viu que era reconhecer nele muita finura e capacidade de trabalho. Não é menos certo, porém, que a comissão entrava a aborrecê-lo, posto que na correspondência oficial dissesse exatamente o contrário. Se tais papéis mostrassem sempre o coração da gente, Batista, cujas intenções eram, aliás, de concórdia, parecia querer levar a concórdia a ferro e fogo. Se tais papéis mostrassem sempre o coração da gente, Batista, cujas instruções... Se tais papéis mostrassem sempre o coração da gente, Batista, Se tais papéis mostrassem sempre o coração da gente, Batista, cujas instruções eram, aliás, de concórdia, parecia querer levar a concórdia a ferro e fogo, mas o estilo não é o homem. O coração de Batista fechava-se quando ele escrevia e deixava ir a mão adiante com a chave do coração apertada. Já é tempo, suspirava o músculo, já é tempo de um lugar de governador. Quanto a Dona Cláudia, não queria ver acabada a comissão que restituía ao esposo a ação política. Faltava-lhe somente uma coisa, oposição. Nenhum jornal dizia mal dele. Aquele prazer de ler todas as manhãs as descomposturas dos adversários, lê-las e relê-las com os nomes feios, com látegos de muitas pontas, que lhe rasgavam as carnes e a excitavam ao mesmo tempo, esse prazer não lhe dava a comissão reservada. Ao contrário, havia uma espécie de aposta em achar o comissário justo, equitativo e conciliador, digno de admiração, tipo cívico, caráter sem mácula. Tudo isto ela conheceu outrora, mas para lhe achar sabor, sempre foi preciso que viesse entremeado de raios e calúnias. Sem eles, era água insossa. Também não tinha aquela parte de cerimônias a que obrigava o sumo cargo, mas não lhe faltavam atenções, e era alguma coisa. Ou seja, ela está criticando o fato de não ter, de que aparentemente a nomeação dele a governador é unânime. Ela queria ter pelo menos um pouco de oposição ao marido dela. Capítulo 72, o regresso. Quando o Marechal Deodoro dissolveu o Congresso Nacional em 3 de novembro, foi 15 de novembro a proclamação, né? Então 12 dias antes ele dissolveu esse Congresso. Batista recordou o tempo dos manifestos liberais e quis fazer um. Chegou a principiá-lo em segredo, empregando as belas frases que trazia de cor, citações latinas, 2 ou 3 apóstrofes. Dona Cláudia reteve-o à beira do abismo, com razões claras e robustas. Antes de tudo, o golpe de Estado podia ser um benefício. Serve-se muita vez a liberdade parecendo sufocá-la. Depois, era o mesmo homem que a havia proclamado que convidava agora a nação a dizer o que queria e a emendar a Constituição, salvo nas partes essenciais. A palavra do generalíssimo, como a sua espada, bastava a defender e consumar a obra principiada. Dona Cláudia não tinha um estilo Dona Cláudia não tinha estilo. Dona Cláudia não tinha estilo próprio. Dona Cláudia não tinha estilo próprio, mas sabia comunicar o calor do discurso ao coração de um homem de boa vontade. Batista, depois de a escutar e pensar, bateu-lhe no ombro imperativamente. Só um momento.
Tens razão, filho. Não rasgou o papel escrito. Queria guardá-lo como simples lembrança, e a prova é que ia escrever uma carta ao presidente. Dona Cláudia também lhe tirou essa ideia da cabeça. Não havia necessidade de lhe mandar o seu sufrágio. Bastava conservar-se na comissão. O governo não está satisfeito com você? Está. Vendo que você se conserva, conclui que aprova tudo, e basta. Sim, Cláudia, concordou com ele após alguns instantes. Ao contrário, qualquer coisa que escrevesse contra a Assembleia Sediciosa que o presidente acaba de dissolver, Ao contrário, qualquer coisa que escrevesse contra a Assembleia Sediciosa que o presidente acaba de dissolver pareceria falta de piedade. Paz aos mortos. Tens razão, filho. Conservou-se calado, operando, fiel às instruções recebidas. 20 dias depois, o Marechal Deodoro passava o governo às mãos do Marechal Floriano. O Congresso era restabelecido e todos os decretos do dia 3 anulados. Então o Marechal Deodoro foi presidente por 20 dias? É isso mesmo? Que caceta, velho. Você sabe que é o presidente, porra. Não, tá aqui. De 15 de novembro a 23 de novembro de 90, ficou quase mais de 2 anos. Então aqui já tem alguns anos depois da proclamação da República, aparentemente. Ao saber de tais fatos, Batista pensou morrer. Ficou sem fala por alguns instantes, e Dona Cláudia não achou a menor parcela de ânimo que lhe desse. Nenhum contara com a marcha rápida dos acontecimentos, uns sobre os outros, com tal atropelo que parecia um bando de gente que fugia. 20 dias apenas, 20 dias de força e sossego, esperanças e grande futuro. Um dia mais e tudo ruiu como casa velha. Agora é que Batista compreendeu o erro de haver dado ouvidos à esposa. Se tem acabado e publicado o manifesto no dia 4 ou 5, estaria com um documento de resistência na mão para reivindicar um posto de honra qualquer, ou só estima que fosse. Releu o manifesto. Chegou a pensar em imprimi-lo, embora incompleto. Tinha conceitos bons como este. O dia da opressão é a véspera da liberdade. Citava a Bela Roland, caminhando para a guilhotina. Ó liberdade, quantos crimes em teu nome! Dona Cláudia fez-lhe ver que era tarde, e ele concordou. Sim, é tarde. Naquele dia que não era tarde, vinha a hora própria, para o efeito certo. Batista amarrotou o papel distraidamente, depois alisou e guardou-o. Em seguida, fez um exame de consciência, profundo e sincero. Não devia ter cedido. A resistência era o melhor. Se tem resistido às palavras da mulher, a situação seria outra. Apalpou-se, achou que sim, que podia muito bem haver-lhe trancado os ouvidos e passado adiante. Insistiu muito neste ponto. Se pudesse, faria voltar atrás o tempo e mostraria como é que a alma encolhe de si mesma o melhor dos partidos. Não era preciso saber nada do que anteriormente sucedeu. A consciência dizia-lhe que, em situação idêntica à do dia 3, faria outra coisa. Oh, com certeza, faria muita coisa diversa e mudaria seu destino. Um ofício ou telegrama veio arrancar a Batista a comissão política e reservada. A volta para o Rio de Janeiro foi breve e triste, sem os epítetos que o haviam regalado por alguns meses, nem acompanhamento de amigos. Só uma pessoa vinha alegre, a filha, que rezara todas as noites pela terminação daquele exílio. Parece que estás contente com o desastre do teu pai, disse-lhe a mãe já a bordo. Não, mamãe. Alegro-me de ver que acabou esta canseira. Papai pode muito bem fazer política no Rio de Janeiro, onde é muito apreciado. A senhora verá. Eu, se fosse papai, apenas desembarcasse, ia logo ao marechal explicar tudo, mostrar as instruções e dizer o que tinha feito. Dizia mais que a dispensa veio muito a propósito, a fim de não parecer que ficara amofinado.
Depois pedia-lhe para trabalhar lá mesmo. Dona Cláudia, a despeito do amargor dos tempos, gostou de ver que a filha pensava e dava conselhos em política. Não advertiu, como fez o leitor. Não advertiu como fez o leitor, não advertiu, como fez o leitor, que a alma do discurso da moça não era sair da capital, fazer aqui mesmo o seu congresso, que em breve seria uma só Assembleia Legislativa, como no Rio Grande do Sul. Mas a qual das câmaras, Pedro ou Paulo, caberia esse único poder político? Eis o que ela mesma não sabia. Ambos se lhe apresentaram a bordo, logo que o paquete entrou no porto de Rio de Janeiro. Não foram em duas lanchas, foram na mesma, e saltaram com tal presteza para a escada que escaparam de cair ao mar. Talvez fosse o melhor desfecho do livro. Ainda assim, não acaba mal o capítulo, porque a razão da presteza com que eles saltaram para a escada foi a ambição de ser o primeiro que cumprimentasse a moça, aposta de amor, que ainda uma vez os igualou na alma dela. Enfim chegaram, e não consta qual efetivamente a cumprimentou primeiro. Pode ser que ambos. E aqui é o fim desse episódio, 11 minutos, provavelmente 1 minuto e meio aí de eu pesquisando. Eita, pô, o negócio ficou na frente. Ah, tomar no porra. Enfim, ainda tem dessas coisas.